E aí, mais um vídeo aqui da Jornada 90. Hoje eu vou falar com você sobre algo que a gente tem visto muito, assim, né? Assim, pelo menos pesquisar muito, que é o tromboembolismo pulmonar. Eu vou falar não especificamente sobre o TEP em si, quadro clínico, etc, etc, porque a gente pode abordar isso num próximo momento, mas eu vou falar sobre um score clínico que a gente precisa aplicar nos pacientes que a gente está suspeitando de TEP. De forma bem rápida, né, a gente suspeita de TEP no paciente que tem um quadro de hipoxemia, dispneia, tosse, pode apresentar febre, taquicardia, pode ter dor pleurítica. Né? Lógico que ele não vai ter sempre todos esses sintomas, mas a gente precisa pensar aí nesses pacientes. Atualmente o pessoal tem pensado um pouquinho mais do que o normal e talvez esteja investigando um pouquinho mais do que o normal. Assim, essa é a minha impressão, pelo menos. Muitas vezes o paciente não preenche nenhum critério aqui dos que a gente vai ver, né? Se colocar no algoritmo, tudo direitinho, e se pensa em tromboembolismo pulmonar para ele, solicita exame, expõe o paciente a um exame que é desnecessário, no caso, para ele, né? Quais são os critérios de Wells, né? O que é esse critério? É um score clínico que a gente vai usar para definir se a gente vai solicitar mais exames ou não. E aqui a gente vai, de forma rápida, avaliando o paciente, vai definir o risco dele ter um TEP ou dele não ter o TEP. E aí, se a gente fica meio na dúvida, a gente tem alguns passos extras que a gente pode dar. Então, o score basicamente são esses aqui, né? Eu coloquei aqui os post-its. Então, o paciente tem TVP, você tem que se perguntar, o paciente tem trombose venosa profunda, né? Dependendo se o paciente tem TVP ou não, ele vai ter um score, né? Existe outro diagnóstico mais provável que justifica o quadro clínico do paciente. Se a gente não consegue encontrar um outro diagnóstico mais provável, então ele vai ter uma pontuação aqui que eu vou já dizer qual é. O paciente está taquicárdico, né? Está apresentando uma frequência acima de 100. Existe imobilização desse paciente por mais de 3 dias ou ele fez alguma cirurgia que aumenta o risco, né? Cirurgia de grande porte, cirurgia de quadril, cirurgia ortopédica, né? Que vai levar a um aumento de risco de ter trombose. A gente tem que se perguntar isso. Existe história prévia de TVP ou TEP? Então, o paciente que faz uma TVP, um paciente que teve uma história de TEP, ele tem uma chance maior de ter um segundo evento. Então, a gente coloca ele aqui. Existe hemoptise no quadro clínico desse paciente? Se existe hemoptise, a gente vai ter uma pontuação. E se existe malignidade, né? Se o paciente tem alguma doença maligna. E quantos pontos é que o paciente vai fazer aqui? Bom, vamos aqui de baixo para cima. Se for malignidade, 1 ponto. Se for hemoptise, também 1 ponto. Se ele tem uma história prévia de TVP ou TEP, ele vai somar 1,5 ponto. Se ele tem história de mobilização por mais de 3 dias, né, o paciente está internado, o paciente que fez uma cirurgia há menos de 4 semanas, ou o paciente que internou ali há uns 4, 5 dias por um quadro clínico infeccioso, está fazendo uso de antibiótico, coisa desse tipo. Então, quantos pontos ele vai fazer? 1,5 pontos também. E o paciente que está taquicárdico? 1,5 pontos. Se não houver outro diagnóstico provável, né? Então o paciente chegou com um quadro de dispneia, tosse, apresentando desaturação, gasometria tem hipoxemia e você não consegue pensar em nenhum outro diagnóstico provável para esse quadro clínico do paciente. Quantos pontos ele vai fazer? 3. No score de Wells aqui ele vai fazer 3 pontos. E se há TVP para o paciente, ele vai fazer também 3 pontos. Beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer com esse score aqui? Então, a gente vai somar a pontuação do paciente e aí, dependendo do resultado, a gente vai definir o risco e o próximo passo desse paciente. Se esse paciente aqui, ó, soma mais do que 6 pontos, ele tem um alto risco para TEP. Então, digamos que o paciente tem uma TVP e ele está taquicárdico, né? E ele tem uma história de mobilização, está tratando algum quadro infeccioso, tem uma história prévia de TEP, ele vai fazer
pelo menos 6 pontos, né? Então ele vai entrar aqui já, a gente vai pensar em alto risco para ele, se ele tiver algum outro achado, né? Ou se o paciente tem uma TVP, não tem nenhum outro diagnóstico provável e está taquicárdico, então ele vai fazer mais do que 6 pontos e a gente tem alto risco para TEP. Nesse paciente aqui, a gente não precisa fazer nenhum outro exame para a gente pensar em TEP. A gente começa a tratar e precisa confirmar com a tomografia. Se esse paciente tem entre 2 e 6 pontos, né? Se ele faz entre 2 e 6 pontos, por exemplo, um paciente que está taquicárdico e tem uma história de mobilização por mais de 3 dias, né? Que está internado, então ele vai ficar entre 2 e 6 pontos. A gente vai fazer algumas outras coisas, tem um passo a mais aí para a gente avaliar o que esse paciente precisa, que é parecido com esse paciente que faz menos de 2 pontos. Então, esse paciente aqui ele é baixo risco e esse paciente aqui é um risco intermediário para TEP. Nesses dois pacientes aqui, o que é que a gente vai fazer? Qual o teste que a gente vai fazer para a gente confirmar ou excluir esse diagnóstico de TEP? Ou progredir a investigação, né? É o famoso dedímero. Então, a gente vai fazer o dedímero nesses pacientes aqui com risco intermediário a baixo de TEP para a gente excluir. Um dedímero negativo no paciente, ele tem um valor preditivo negativo bom, então a gente pode excluir bem, com segurança, né, um evento de tromboembolismo pulmonar. Então, qual é o ponto de corte do dedímero? Bom, esse ponto de corte aí a gente pode inclusive fazer um outro vídeo falando só sobre o dedímero, tem bastante coisa para falar, mas basicamente o que se usa atualmente é em torno de 500. Tem também uma relação aí com a idade do paciente, que você pode fazer 10 vezes a idade do paciente, e existem alguns estudos aí especificamente para TVP que colocam um ponto de corte de 1000. Mas pensando em TEP, o ponto de corte é 500. Menor do que 500 é negativo, maior do que 500 é positivo, e pensando com a idade do paciente, 10 vezes a idade acima desse valor ele vai ser positivo, abaixo desse valor vai ser negativo. E para que serve o dedímero? Só serve para a gente pedir uma tomografia. Ele vai definir conduta? Não. Então, se o dedímero vem positivo, a gente vai partir para um próximo passo, que é a angiotoma. A angio-TC. A gente vai pedir a angiotomografia se a gente está pensando que esse paciente tem TEP. Então ele tem um risco intermediário, tem um dedímero alto, então isso aí fortalece a nossa hipótese diagnóstica e esse paciente vai para angio-TC. Vamos dizer que esse paciente aí, eu estou pensando nesses dois pacientes aqui, tá? Porque esse aqui, para fazer 6 pontos, ele precisa ter muita coisa associada, então provavelmente ele já tem uma história de TVP, tem alguma coisa aí que vai corroborar mais. Mas se esse paciente não consegue para angio-TC, então eu tenho um quadro clínico que é suspeito, um dedímero alto, e o paciente não consegue ir para angio-TC, o que é que eu posso fazer? Se o paciente não consegue ir, é um paciente que precisou ser entubado, é um paciente que terminou ficando instável, né? Enfim, ele tem alguma razão para ele não conseguir ir para fazer a tomografia, a gente vai fazer o ultrassom Doppler, né, de membros inferiores, para a gente investigar, para saber se esse paciente tem presença de TVP. A maioria dos pacientes com TEP, eles vão apresentar também TVP. Então, no paciente que a gente está com a suspeita de TEP, a gente não conseguiu aqui, ó, não conseguiu fechar essa pontuação especificamente nesse paciente. Ele está entre 2 e 6, está menor do que 2, tem um dedímero elevado, não consegue fazer angio-TC, a gente vai fazer o ultrassom de membros inferiores para a gente, assim, corroborar com esse diagnóstico. Vindo uma TVP, está autorizado de você anticoagular esse paciente e reforça essa sua hipótese de TEP. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham aprendido algo novo, espero que tenham gostado e estejam aproveitando e curtindo esses vídeos aí que eu estou fazendo. Se você gostou e você aprendeu algo novo, compartilha com alguém, compartilha com algum amigo, alguma amiga, para que todo mundo possa crescer e cada vez a gente possa aprender mais. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e esclarecer da melhor forma possível sua dúvida. Beleza? Então, até a próxima e até o próximo vídeo.